Eu estava, esses dias, estudando um pouco mais sobre esse assunto e ouvindo um rabino, um rabino judeu, e como eu falo hebraico fluentemente, né, eu estava lá aprendendo com ele. Não falo nada não, gente, sei nada. Né? Mas eu estava entendendo e estudando sobre a diferença dos termos que a Bíblia usa para indicar alma, o ser vivente e assim por diante. E tem um termo na Bíblia chamado nefesh. Esse termo nefesh, ele também fala de alma, ele também fala de vida, não é? Há 3 palavras muito importantes na Bíblia que falam sobre vida, que é o nefesh. Só que o nefesh, ele fala de vida animal, de vida, de qualquer tipo de vida, qualquer vida. A vida de um pernilongo é o quê? Um nefesh, para o judeu. É uma palavra diferente, não é um neshama, não é um neshama. O nefesh, ele fala de qualquer ser vivente. Então, quando Deus vai falar um ser vivente, ele fala um nefesh. Uma alma vivente, um animal que seja. O meu cachorrinho, o que ele tem? Ele tem um nefesh, ele tem uma vida. Mas nós, os seres humanos, temos neshama. Neshama é o sopro de Deus, que é soprado sobre as nossas vidas e nos dá o nosso fôlego de vida. Mas o bichinho tem fôlego de vida? Tem fôlego de vida, mas não é o Espírito de Deus. Então a diferença entre os animais e os seres humanos é que todos nós somos seres viventes, mas a nossa vida, ela é do sopro de Deus para nós. Então nós somos portadores do sopro de Deus, dessa vida que vem do Senhor. E existe o ruach, que é uma terceira palavra. Ela aparece muito no Novo Testamento já. Por quê? Porque ela fala do vento. Quando você fala assim, houve um vento do Espírito, então houve um ruach do Espírito. Um ruach. O ruach fala desse sopro, desse vento que é gerado pelo poder de Deus para cada um de nós. Amém? Então você sabe, você não é um nefesh, um ser vivente qualquer. Você é um neshama. Você traz o sopro de Deus, o fôlego de Deus dentro de você. Lembra lá em Gênesis, quando Deus foi fazer o ser humano, ele fez ali aquele boneco com o pó da terra, não é? E aí ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. Ele neshama, o fôlego de vida no meu e na minha e na sua vida. E quando nós nascemos, a primeira coisa que o médico tenta fazer é que você respire, não é? E receba o fôlego de vida, né, do Senhor para você. Então nós somos diferentes dos animais. Os animais têm vida? Têm. Mas eles não têm a vida de Deus que nós temos. Amém? Amém. Muito bom você entender e você saber dessas diferenças que existem na presença do Senhor. Muito bem. Hoje eu quero finalizar essa mensagem. E para finalizar essa mensagem eu quero falar um pouco sobre como que o fôlego de Deus, ele usa através da história. Porque a ideia que a gente tem é que a gente recebeu o fôlego de Deus lá no Gênesis. Adão recebeu o fôlego de Deus ali, o neshama do Senhor, e pronto, agora a gente é ser vivente e todo mundo, todo homem que veio depois dele, todo ser humano que veio depois dele, nasceu já com esse sopro de vida, com esse fôlego de vida. Mas na verdade, o fôlego de Deus, ele está por toda a história. Em todo tempo e em todo momento, Deus está ministrando do fôlego, do vento, do sopro do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre cada um de nós. Não apenas ali no relato da criação, mas também em muitas outras ocasiões. E, em verdade, muitos de nós queremos viver a vida com as nossas próprias forças, quando Deus sempre quer nos abençoar e nos fortalecer através do seu sopro de vida sobre nós. Então nós temos profetizado nesses dias que o fôlego do Senhor, que o neshama do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje nós queremos ver como que esse sopro atravessou a história e chegou até aqui para cada um de nós. Ele não ficou parado lá na criação. Na verdade, ele está no mundo antes da formação do homem.
a Bíblia vai nos ensinar lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aquele já era o ruach do Senhor, o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas. E em seguida ele cria o homem. E em seguida ele cria o homem e sopra no homem este fôlego de vida. Então, desde a criação, o fôlego, o sopro do Senhor está sobre a minha e a sua vida. E você vai ver que aconteceu a mesma coisa lá quando Noé, um pouco mais à frente. A Bíblia vai dizer que Noé, ele prepara uma arca, Deus manda ele preparar uma arca. Nessa arca ele coloca um casal de cada animal, segundo a ordem que Deus deu a ele. E logo depois que ele prepara essa arca, a Bíblia diz que há um grande dilúvio sobre a terra, uma grande chuva sobre a terra. E às vezes você fica pensando assim, pastor, mas será que existiu esse dilúvio? Será que foi possível uma chuva tão grande que encobrisse até os mais altos montes da terra, né? Que se enchesse de água desse jeito? Olha, há relatos em outras etnias, não só na judaica, de um grande dilúvio, de uma grande chuva que inundou toda a terra. Você vai procurar em documentos antigos e você vai encontrar outras nações que relatam também este fato. Mas quando Deus enche a terra com água e que Ele faz esse dilúvio, no final do dilúvio, quando acabou-se a chuva, parou aquela chuva toda, e antes que as águas começassem a baixar, se você pegar na Bíblia, você vai ver lá em Gênesis, e lá no capítulo 8, no versículo 1, vai estar escrito assim, ó: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Esse é o sopro de Deus também. Esse também é o fôlego de Deus que baixou as águas do dilúvio. Então veja, o fôlego de Deus ele traz vida, mas o fôlego de Deus também traz o livramento. O livramento daquele dilúvio todo foi trazido através do sopro de Deus. Se as águas vieram por ordem de Deus e choveram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, a ponto de encher toda a terra, foi num sopro de Deus que ele fez a água baixar e esvaziar e voltar ao seu leito, ao seu lugar normal. Então, o sopro de Deus está em todo o tempo na minha vida e na sua vida. Ele trouxe vida para nós, mas trouxe livramento para Noé e todos aqueles que estavam naquela arca. Então, o sopro de Deus, ele vem para nós em cada momento da nossa vida, para nos soprar vida, soprar livramento, soprar cura, soprar muitas situações em cada um de nós. Noé então sai da arca, ele volta a viver a sua vida comum na terra. A Bíblia vai dizer que ele plantou depois disso, ele preparou muitas outras coisas e criou a sua família, estendeu ali a sua casa e recomeçou a povoar toda a terra, porque todos os homens haviam morrido naquele dia. Então veja, há um sopro de Deus que atravessa a história, que atravessa a nossa história de vida. Por muitas e muitas situações, eu creio que Deus soprou na sua vida também, em muitos e muitos momentos. Quando seus filhos nasceram, não é? Quando você se casou, quando seus filhos nasceram, quando aquela luta chegou na sua casa e de repente, por algo maravilhoso, você olha e está tudo resolvido. Isso foi um Neshama do Senhor, que soprou sobre a sua casa e dissipou aquela água toda, aquele dilúvio todo, aquela situação toda da sua vida e da sua casa e da sua família. Então, nós temos que entender que Deus está sempre soprando sobre nós. E você vai ver isso também quando Moisés, ele sai do Egito. Ele sai do Egito, ele caminha com o povo pelo deserto, ele chega até ali à frente do Mar Vermelho, e na hora de... estão cercados ali, porque o mar está na frente. A Bíblia vai dizer que Faraó com seus cavaleiros estão vindo atrás com seus soldados. O povo começa a murmurar porque vai morrer na mão de Faraó. Faraó está vindo com toda a sua
fúria. E a Bíblia vai dizer para mim e para você o seguinte, Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22, a Bíblia vai dizer assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez abrir o mar. Então foi um sopro de Deus que abriu o mar e preparou um caminho para que o povo pudesse sair. Então veja, o sopro de Deus não está só na criação. O fôlego do Senhor não foi colocado somente na criação. Então, Ele dá vida, mas Ele dá livramento. Ele dá vida, dá livramento, e Ele abre um caminho para que a gente possa seguir uma nova direção, sair daquele ambiente de deserto, de escravidão que o povo vivia e começar uma nova etapa na sua vida. Há um sopro de Deus aqui, soprando sobre alguns de nós nesse dia, e está trazendo uma nova etapa para a nossa vida, está abrindo um novo caminho para cada um de nós. Então, abra o teu coração, prepara o teu coração, porque Deus continua soprando. Ele continua soprando, Ele não deixou de soprar, Ele não parou ainda de soprar fôlego de vida sobre eu e você, sobre cada um de nós. Amém, queridos? Amém. E nesse mesmo deserto, o povo atravessa o mar. O sopro de Deus ali abre aquele mar. Há uma controvérsia acerca disso. Não é? Há pessoas que defendem que o lugar por onde eles passaram não tinha mais que meio metro de água. Então algumas pessoas que não creem no relato bíblico dizem assim, não, eles têm uma parte ali do Mar Vermelho que a água fica bem rasinha, a maré baixa, fica tranquilinho, você pode caminhar ali, não tem mais que meio metro de profundidade. Tá bem, ok, eu acredito na sua teoria, só que eu não consigo entender uma coisa. Muito bem, o povo atravessou em meio metro de água então, ótimo. Me explica como é que Faraó se afogou nesse meio metro de água. Como é que foi que Faraó, com seus cavalos e cavaleiros, se afogou em meio metro de água? Então o milagre está aí. Né? O milagre está aí. O povo passou. O Faraó afogou. Não é? Então não dá para discutir esse tipo de situação. Não dá para discutir, mas o sopro de Deus, Ele continua soprando e Ele continua abrindo caminhos para que eu e você podemos seguir em nova direção, para aquilo que Deus nos prepara, para aquilo que Deus nos chama, para aquilo que para eles era a terra prometida e para nós é os sonhos e os desejos do nosso coração para com o Senhor. E o sopro de Deus, ele faz muito mais, querido. Talvez hoje você está aqui pensando, meu Deus, minha situação está um pouco complicada, eu ando com uma situação um pouco difícil, eu estou precisando de uma provisão do Senhor, eu estou precisando que Deus visite a minha vida nesses dias e me arrume a área financeira, me arrume a minha vida financeira porque está um pouco difícil, um pouco bagunçado. Olha, tem um sopro do Senhor que também faz isso. Há um sopro do Senhor que traz provisão. Nesse mesmo deserto, após atravessar o Mar Vermelho, o povo começa a caminhar pelo deserto e a Bíblia vai dizer que o povo sentiu fome. E o povo queria comer carne. E não tinha carne no deserto para eles comerem. Tinha apenas o maná. E o povo disse que estava cansado do maná, chateado já com o maná. E eles queriam uma picanha, assim como prometeu a outra pessoa lá. Né? Aquela picanha assim, né? O povo estava desesperado, também queria comer. Me lembra a história, não tem como não lembrar, né? O povo queria comer uma carninha. E a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que interessante, vê se você consegue abrir aí. Êxodo, capítulo 16, no versículo 11 ao 13. É muito interessante esse texto, porque o povo reclama. E fala, Moisés, aqui só tem maná para a gente comer. É maná de manhã, é maná de noite, é maná de tarde, é maná com café, é maná com açúcar, é maná com sal, só tem maná. Irmão, eu já preguei uma mensagem um dia e disse assim, o teu maná vai acabar. Porque chega um dia que o maná acaba para o povo. Porque a gente tem uma ideia errada de maná. Nós, povo de Deus, temos uma ideia errada. A gente chama o maná de Deus como a provisão de Deus. Deus manda o seu maná. Irmão, eu não quero o maná de Deus. Não quero. Por quê? O maná foi o alimento necessário para o povo atravessar o deserto. Foi só para não morrer de fome. Então maná não é provisão. Maná é socorro. Maná é socorro. Maná é o mínimo necessário
para que a pessoa viva. Então você vive pedindo, Senhor, manda teu maná. Ele vai te mandar o mínimo necessário. Você precisa de arroz e feijão para viver. É isso que você vai ter. Então você não pode clamar por maná. O maná foi aquilo que Deus deu ao povo para atravessar o deserto, onde eles não podiam plantar, não podiam colher, não podiam ter nada. No dia que eles chegaram e atravessaram para dentro da terra prometida, a Bíblia diz que o maná cessou, porque daquele dia em diante eles começaram a comer do fruto da terra. Então, eu não quero maná, eu quero comer do melhor da terra. Amém? Amém. E o povo estava cansado do maná. Você encontrou aí, Êxodo capítulo 16, do versículo 11 ao 13, vai dizer assim, olha: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pães. E aí Deus fez soprar. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial do povo pela manhã. Então veja, Deus fez soprar um vento, e esse vento trouxe aquela codornizes, um bando de codornizes que encheu todo o deserto ali. A Bíblia vai dizer que todo o chão ficou coberto por codornizes. Você sabe o que são codornizes? Não. É um pássaro um pouco menor que a pomba, né? Mas um pouco maior que uma codorna. Ele é um passarinho, um pássaro assim, rechonchudinho. Dá para fazer um grelhadinho lá, fica bom, né? Uma coxinha de frango assim, bem arrumado. Não é aquela picanha, né? Não é aquela picanha, mas sai ali uma carninha, não é? Então o povo pode se fartar de carne. Então veja, até a provisão de Deus é um sopro para nós. Até o sopro do Senhor traz provisão de Deus para cada um de nós. Então, quando você estiver num momento de luta, de dificuldade, clame ao Senhor: Senhor, sopra aqui sobre a minha vida, sopra aquele fôlego de provisão, sopra aquele vento de provisão que vai trazer um novo trabalho, que vai trazer uma nova expectativa, uma nova situação que vai gerar mais recursos, mais fundos para a nossa vida, para a nossa família. Então você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, assim como o Senhor soprou no deserto, sopra na minha vida. Sopra esse fôlego sobre mim também, para que eu possa ser cheio e receber também dessa bênção do Senhor. Não é verdade? Amém? Amém. Nós falamos sobre Ezequiel, que lá no deserto tem aquele encontro elevado por Deus, aquele lugar onde está um vale cheio de ossos secos, e ali ele profetiza, e a Bíblia diz que de repente soprou um vento, e naquele vento houve um barulho de ossos juntando a outros ossos. Então o fôlego do Senhor traz vida até para aquele que já está morto. Ele não é vida só para aquele que está nascendo, ele é vida até para aquele que já está morto. E o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós o seguinte, lá no Evangelho de João, ele vai dizer assim: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, como pode ser isso? Eu já estou morto, como que eu vou viver? Deus está fazendo a promessa da vida eterna para cada um de nós, da ressurreição de cada um de nós. Se nós morrermos antes do Senhor voltar, nós vamos ressuscitar, porque receberemos dele a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Então deixa o sopro, deixa o nechamado Senhor soprar vida sobre o seu casamento, soprar vida sobre a sua casa. Pastor, meus negócios, sopra o do Espírito de Deus, e ele vai mudar a situação do seu negócio, a situação daquilo que você está vivendo, a situação do seu casamento. Deus está ainda hoje soprando do seu vento sobre nós. Amém? Há um vento de Deus sobre a sua vida. Há um sopro do Senhor que traz codornas no deserto. Há um sopro do Senhor que traz vida aos ossos secos. Há um sopro de Deus que vem sobre nós. O salmista Davi, no capítulo 33, lá no versículo 6, ele vai dizer assim: os céus por sua palavra se fizeram, mas pelo sopro da sua boca todo o exército de criatura que existe. A criação de Deus é feita pelo sopro da sua boca. Então veja, eu quero deixar para você entender que o sopro de Deus, ele está valendo para a minha vida
hoje. Ele não foi lá para o passado, ele não foi só lá no tempo de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, ele não foi só no tempo de Moisés, na hora de atravessar o Mar Vermelho, ele não foi somente naquele tempo antigo, ele continua soprando nos dias de hoje. Amém? Ele continua soprando, ele quer soprar esse fôlego de vida sobre cada um de nós, ele quer nos visitar nesta manhã. Ele quer nos visitar nesta manhã com um sopro de vida que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história, vai mudar tudo aquilo que eu estou vivendo, todo o meu contexto de vida pode ser mudado com o sopro do Senhor. Um sopro do Senhor muda toda a minha vida, muda toda a minha história. Então, nesta manhã, permita que o Espírito de Deus sopre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não deixe que as situações tirem a sua paz. A Bíblia diz que o povo, na hora de atravessar aquele mar, ficaram com medo. E entregaram os pontos. Eles disseram a Moisés: você nos trouxe aqui, até aqui, para morrer. Agora está aqui, a gente tem um mar pela frente, tem um faraó atrás de nós. O que nós vamos fazer? Vamos morrer nesse deserto? Vamos morrer nesse mar? Não deixe que o medo, não deixe que a tristeza, não deixe que a angústia, não deixe que a circunstância tire de você a expectativa, a lembrança, a fé de que Deus pode soprar um vento que abre novos caminhos, que prepara você para levar para um novo arraial, para um novo lugar, para um novo tempo, para um lugar onde você vai viver o melhor do Senhor com a sua família. Então continue clamando, continue crendo, continue esperando. Deus tem um sopro de renovação para cada um de nós. Amém? E há um texto muito interessante que você vai lembrar dele. Quem lembra do profeta Jonas? Quem sabe o que Jonas fez? Quem lembra aí? Jonas fugiu do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele recebe um chamado de Deus. Deus um dia chama o profeta Jonas e diz assim: Jonas, você precisa sair daqui e ir até a cidade de Nínive. E lá você vai pregar para toda aquela cidade, para que ela se converta ao Senhor. E Nínive era uma cidade inimiga de Israel. Totalmente inimiga. Então Jonas não se sente à vontade para ir lá e pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E ele diz para Deus assim: olha, não vou. E ele foge de Deus. Jonas é aquele homem que nós conhecemos que foi engolido por um peixe lá no mar. Não é? Foi engolido por um peixe. E a Bíblia vai dizer que Jonas, o que aconteceu com ele? Ele nega o pedido do Senhor, ele diz: eu não vou para Nínive. E ele então desce para uma cidade portuária chamada Jope. Naquela cidade ele entra num navio, ele paga a sua passagem, compra uma passagem, entra naquele navio e ele vai fugir em direção contrária à de Nínive, para sair de longe do Senhor, para não cumprir aquilo que era o chamado do Senhor para a sua vida. E é interessante isso. Toda vez que você quiser fugir de Deus, querido, isso disse um grande pastor avivavista, o John Wesley. Ele escreveu o seguinte: toda vez que alguém quer fugir de Deus, o diabo vai ter um barquinho prontinho, preparado para você montar nele. Então cuidado quando você tenta fugir de Deus, porque o barco que você vai pegar não vai ser dele. Não vai ser dele. Mas Jonas entra nesse barco, ele paga a passagem, entra no barco. Diz a Bíblia que ele se esconde lá no porão do barco e vai dormir. E no meio da noite, enquanto ele dorme, no meio da viagem, a Bíblia vai dizer o seguinte, se você puder abrir a sua Bíblia e quiser acompanhar, Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor soprou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Olha que interessante. Há ventos de Deus que abrem caminhos. Há ventos de Deus que traz provisão. Mas há ventos de Deus que traz correção. Há ventos de Deus que nos coloca no caminho correto. Há ventos de Deus que vem trazer, o sopro de Deus vem trazer para nós o direcionamento correto daquilo que nós temos que agir e fazer na presença de Deus. Jonas estava se desviando da presença de Deus, fugindo do Senhor, mas Deus, na sua graça e misericórdia, soprou um fôlego, um vento que
que fez o mar se balançar todo, o barco balançar todo, a ponto de os marinheiros terem que pegar toda a carga e começar a jogar fora para o barco não tombar. Quando a gente toma a direção errada na nossa vida, a perda é muito grande. Nós podemos perder tudo aquilo que levamos no nosso barquinho, quando não vamos para a direção que Deus nos ordenou. Mas mesmo assim, lá no lugar da sua desobediência, Deus vai soprar um vento que vai colocar você no rumo certo. Deus vai mandar um fôlego que vai trazer você para o lugar onde Ele tem a vontade dEle pronta para você. Irmãos, não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Nem que seja na boca do peixe. Nem que seja na barriga de um peixe. A Bíblia vai dizer que então os marinheiros, depois de jogarem toda a carga no mar, e o mar não se aliviar, o mar não ficar calmo, Jonas então diz assim: o problema sou eu, joga no mar que resolve. E aí então eles jogam Jonas no mar, e o mar então se acalma, a tempestade se acalma, o peixe come Jonas, e ele fica 3 dias na barriga do peixe, até que o peixe leva ele até a praia, perto de Nínive, e joga ele lá, na direção que ele tinha que seguir. Gente, não seja desobediente, não espere um peixe comer você, Não espere uma situação assim chegar. A Bíblia vai dizer que lá no ventre do peixe, Jonas lembrou do Senhor e orou ao Senhor. Lá no ventre do peixe ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu errei. Me livra, me tira daqui. A gente lembra do Senhor quando tudo está ruim, Quando está bom, a gente vai empurrando, vai levando como dá. Mas quando aperta, quando o peixe engole, quando a situação toma conta da nossa vida, quando a adversidade nos envolve, a gente não tem para onde correr, aí a maioria de nós lembra: meu Deus, eu preciso clamar ao Senhor. E a gente vai e clama ao Senhor. E Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele ouve a oração de Jonas, ele dá ordem para o peixe leva Jonas até a praia e o solta lá. Esse peixe é obediente, mais do que Jonas, porque o peixe podia simplesmente, lá no meio do mar, lá no fundão do mar, ter cuspido Jonas. Mas Deus disse: gospe Jonas, mas era lá na praia, lá no rasinho. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Se ele dá ordem para o peixe: solta Jonas aí no meio do mar, Jonas ia ter que nadar até a praia, Jonas ia ter que se virar, ia ter que lutar com os tubarões, sei lá o que ia ter que fazer. Mas Deus é tão bom que Ele nos leva ao lugar que Ele quer que nós estejamos. Ele sopra o vento que vai nos levar a ponto de estar no lugar que Ele planejou para cada um de nós. Então veja, o vento de Deus, ele vai soprar sobre a sua vida em todo tempo, querido. Ele vai te dar direção, ele vai te dar livramento, ele vai te dar provisão, ele vai te dar correção, se for necessário. Mas Deus está soprando sobre a minha e a sua vida em todo tempo e em todo momento. Continua, o fôlego de Deus não ficou lá no Gênesis parado. Ele vem acompanhando a humanidade, a raça humana, acompanhando os filhos de Deus em todo tempo e em todo momento. E hoje Ele sopra sobre nós. Ele sopra sobre as nossas vidas. Há uma promessa do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 20, no versículo 22, agora lá no Novo Testamento já, ele vai dizer assim para os seus discípulos, João vai escrever dizendo assim: e havendo o Senhor dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O fôlego de vida do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, o próprio Senhor Jesus mais adiante sopra sobre os seus discípulos. O sopro do Senhor continua soprando sobre as nossas vidas. O sopro do Senhor vem para trazer o derramar do Espírito sobre os seus discípulos. Há um derramar do Espírito de Deus para mim e para você. Há um derramar de Deus ainda nesses tempos que vai trazer uma presença do Espírito para mim e para cada um de nós. Há uma chamada de Deus para nós, para que sejamos cheios do seu Espírito. E esse vento sopra e continua soprando. Um dia ele soprou na minha casa, um dia ele soprou na tua.
E de vez em quando Ele sopra de novo. Ele sopra em cada um de nós, Ele sopra na nossa vida, Ele sopra na nossa família. Nós estamos vivendo um momento que você está ali vivendo uma dificuldade, e de repente vem um sopro de Deus e chega uma solução. Chega uma solução, chega uma cura, chega uma libertação, chega uma provisão do Senhor para você, para a sua casa, para a sua família. De repente vem um sopro e abre um caminho onde você não esperava, onde você menos estava olhando, e de repente tudo se resolve caminhando por aquele caminho onde Deus abriu uma nova direção para você. Mas Deus faz mais ainda. Lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, no capítulo 2, há uma promessa sendo cumprida. Porque Jesus disse para os seus discípulos quando Ele se foi, quando Ele sobe aos céus depois da sua ressurreição, Ele faz uma promessa aos seus discípulos e diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver o cumprimento dessa promessa. É o dia que nós chamamos do dia do Pentecoste. O dia da descida do Espírito Santo sobre todo aquele povo ali que estava presente naquele cenáculo. A Bíblia diz que eles estavam num lugar como este, num cenáculo, numa sala, orando ao Senhor. E eram ao todo umas 120 pessoas. Estavam ali orando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, olha, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, houve um vento, houve um sopro, houve um fôlego dos céus que trouxe a presença do Espírito Santo para a vida de cada um de nós. Há um tempo, há um vento do Senhor soprando nesse lugar, há um vento do Senhor soprando sobre a sua vida, há um tempo do sopro de Deus chegar na tua casa e te encher da presença do Espírito Santo. Naquele dia houve um derramar tão grande do Espírito, tão poderoso, tão forte, que as pessoas achavam que aqueles homens estavam bêbados, de tão embriagados da presença do Senhor que eles ficaram, de tão cheios da presença do Espírito que eles ficaram. Algumas pessoas disseram assim: olha, esse pessoal aí tá bêbado, tá doido, estão todo mundo bêbado, porque a presença de Deus era tão forte, tão poderosa, que eles até começaram a falar em outras línguas, pelo poder, pela presença do Espírito Santo na vida deles. Então, deixe o Espírito Santo encher sua vida, querido. Deixe esse sopro do Espírito soprar na tua casa nesses dias. Deixe esse sopro do Espírito soprar no teu coração, porque é esse sopro que nos enche da presença, é esse sopro que abre caminhos, é esse sopro que traz provisão, é esse sopro que nos visita, nos enche e coloca sobre nós a presença do Deus Todo-Poderoso. Você está cheio da presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele já soprou sobre a sua vida. Ele está soprando em cada um de nós. E Ele quer soprar este sopro de vida que vai nos restaurar e nos levar diante da tua presença. Amém? Mas para finalizar, eu quero falar de um último sopro. Porque esse sopro, ele vai mudar completamente a história. Há um dia que o sopro do Senhor será um sopro de vitória. Será um sopro em que Ele vai destruir tudo aquilo que hoje nos abala. Tudo aquilo que hoje tira a nossa alegria. Tudo aquilo que hoje tira a nossa paz. Você sabia disso? Há um dia em que o sopro do Senhor vai acabar com todos os nossos problemas. Abra sua Bíblia, eu quero provar isso para vocês. O pastor está falando, eu nunca vi isso. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses,
Está lá no Novo Testamento também. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Olha o que a Bíblia nos ensina. Vocês acharam? Amém? Amém? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Com quem, irmão? Com o sopro da sua boca. A nossa vitória vem do Neshama do Senhor. Esse iníquo é o nosso inimigo, é o diabo, é o Satanás. A Bíblia diz que vai chegar o dia em que o Jesus vai enfrentar ele de frente a frente, com o sopro da sua boca, ele vai destruir toda a obra do inimigo. Amém? Olha só, vai chegar um dia em que todos os nossos problemas se acabarão. Vai chegar um dia em que o choro será tirado, a dor será tirada, a tristeza será tirada, a angústia será tirada, a fome será tirada. Tudo aquilo que tira a nossa paz, a nossa alegria, será desfeito pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Então, o fôlego do Senhor, você vê que ele cruza toda a história, e até o último dia ele vai estar presente, onde num sopro de sua boca, ele não vai trazer vida mais, mas ele vai trazer a sentença de morte do nosso inimigo. Então você já conhece o final da história. Você já sabe que no final você é vencedor pelo sopro do Senhor que está sobre a sua vida. Há um dia em que toda a maldade será tirada. Há um dia em que todo o mal, há um dia em que toda doença, há um dia em que tudo aquilo que tira a nossa alegria vai ser tirada do nosso meio, pelo sopro, pelo Neshama do Senhor na nossa vida. Você já sabia, você lembrava desse texto em que Deus vai destruir o nosso inimigo? A Bíblia diz isso, ele destruirá o inimigo pelo sopro da sua boca. Olha que interessante isso. No dia da manifestação da presença de Deus, um sopro da boca dele destruirá o seu inimigo. O seu inimigo já está destruído. O seu inimigo já está com os dias contados. O seu inimigo já tem uma sentença de morte decretada. Aquele que tira nossa alegria e paz, ele já tem uma sentença de morte decretada. Um dia, quando Jesus descer dos céus, ele vai dar um sopro da sua boca e o inimigo será destruído. Amém, querido? O nosso inimigo será destruído, assim como o Senhor, no sopro da sua boca, tem nos levantado. Com o sopro da sua boca, ele vai destruir aquele que quer a sua morte, aquele que quer o seu mal, aquele que quer tirar a sua paz e a sua alegria. Então prepara o teu coração, fique firme na sua fé, mantenha-se firme, não importa qual a situação que vai chegar. Pastor, se chegar um dilúvio, o vento do Senhor dissipa. Pastor, se eu estiver diante do mar e não tiver como atravessar, o vento do Senhor abrirá caminho. Pastor, e se eu não tiver provisão, o vento, o sopro do Senhor soprará a provisão sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode crer, confiar e esperar. Há um sopro de Deus vindo em sua direção. Há um sopro de fôlego de vida do Senhor vindo sobre a sua casa, vindo sobre a sua família, vindo sobre os seus negócios. Não importa o que você está vivendo, há um sopro de Deus que pode até ressuscitar ossos secos. Glória a Deus. Pode voltar à vida. Amém. Então deixa Deus soprar. Deixa Deus soprar nesses dias. Deixa o Espírito de Deus soprar nesse dia. Deixa o fôlego de Deus soprar. O fôlego gera vida. O fôlego traz ressurreição. Ele abre mar, ele traz livramento. O fôlego envia o maná. Ele envia codornizes. Ele traz provisão. O fôlego corrige a rota e nos traz de volta ao centro da vontade de Deus. O fôlego ressuscita vale de ossos secos. E o fôlego de Deus, e é esse fôlego de Deus que gerou vida, é Ele que nos batiza e nos enche com o Espírito Santo. E no final, será esse fôlego que derrotará o nosso inimigo. Amém, queridos? Amém? Você está pronto para receber esse fôlego de Deus? Você tem recebido já desse fôlego? Você tem vivido debaixo desse fôlego? Claro que sim.
Quando Deus chamou você, quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que um novo Espírito entrou na sua vida. Se entrou um novo Espírito é porque foi soprado um Neshama do Senhor sobre você. Eu carrego o Espírito de Deus, você carrega o Espírito de Deus, eu carrego o fôlego de vida, você carrega o fôlego de vida. Nós carregamos o fôlego de vida do Senhor sobre cada um de nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar. Mas eu quero declarar sobre você. Deixar o fôlego de vida soprar sobre a sua vida. Porque é esse fôlego que pode restaurar todas as coisas. É esse fôlego que pode trazer vida para aquilo que está morto. É esse fôlego que pode abrir um novo caminho, uma nova direção para você, para os seus negócios, para aquilo que você sonha, para aquilo que você almeja. Há um novo fôlego do Senhor vindo em sua direção. E Ele não tem um fôlego só, não é? Ele não tem um fôlego com um único objetivo ou com uma única ação, uma única força. O fôlego dele pode ministrar muitas coisas em nossa vida. O que você precisa hoje? O que você precisa nessa manhã? Qual é a sua necessidade? Qual o seu desejo? O que move o teu coração? O que te trouxe aqui nessa manhã? Eu posso dizer e afirmar com toda certeza, debaixo da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu posso afirmar: há um sopro específico de Deus que quer soprar sobre o seu coração nesta manhã e transformar a sua história, mudar a sua vida e trazer um novo tempo para a sua casa, para a sua família, para o seu coração, para os seus negócios, para o seu casamento, para o que quer que seja que você está vivendo. Há um sopro de Deus preparado, pronto até para derrotar o seu inimigo. Há um sopro do Senhor que pode vir sobre a sua vida nessa manhã. Há um sopro do Senhor que Deus quer ministrar na sua vida. Deus quer soprar, querido, no teu coração. Deus quer enviar um fôlego novo para você, para te colocar de pé, para te fortalecer, para te restabelecer, para deixar você mais uma vez pronto, preparado para viver o novo, preparado para viver aquilo que Deus está colocando em sua vida. Quando Ele soprou sobre o Mar Vermelho, Ele não só abriu o Mar Vermelho, como Ele preparou o povo para viver um novo, para entrar no lugar da promessa. Então há um sopro de Deus que vai te levar ao lugar da promessa, ao lugar da bênção, ao lugar da manifestação do poder, da unção, da graça do Senhor para a sua vida, para o seu coração nesta manhã. Então abre o teu coração. Há um sopro de Deus sobre nós. Há um sopro de Deus. Fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Se você sabe, cante. Mais do que cantar, profetiza. Desce como fogo. Profetiza sobre a sua vida. Santo Espírito, desce como fogo. Qual é o sopro do Senhor que você precisa nessa manhã? Coloque diante dele. Diz a Ele: Senhor, sopra um novo sopro em minha vida. Santo Espírito, que o teu sopro traga vida, que o seu sopro traga libertação, que o teu fogo traga ressurreição. Incendeia, clame a Ele, fale com Ele nessa manhã. Coloque diante dele a sua necessidade. Eu quero viver. Oh, eu quero viver, Senhor, algo novo na tua presença. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só quem quer viver, cara, só quem quer, só quem está preparado. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo
sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Queremos viver algo novo nessa manhã, Senhor. Nesses dias, nesta semana, Senhor, sopra. Sopra. Ah, nesse amado Senhor, nós clamamos, Senhor, esta manhã, Santo Espírito de Deus, vem, Senhor, com teu sopro, vem com teu vento, sopra, 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 sopra sobre nós um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, um novo caminho, uma nova direção. Ah, Senhor, sopra sobre nós, sara, Senhor, as enfermidades. Oh, aleluias, aleluias. Ah, clamamos a Ti, Santo Espírito, vem como fogo, vem como em Pentecoste, vem com poder, vem com glória, vem com unção. Incendeia, Senhor, incendeia a nossa vida, a nossa casa, nossa família, Senhor. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia.